Cara, como explicar o silêncio que a Atalanta causou em Anfield pelo jogo da Europa League, né? Quarta de final, 3-0 em pleno Anfield. A gente sabe que o time do Gasperini é organizado há algum tempo. O trabalho dele é longevo, já levou a Atalanta a uma semifinal de Champions. É um time que ele monta há muito tempo, que ele escolheu a maior parte dos jogadores que estão naquele elenco. Mas esperar um 3-0 do Atalanta em pleno Anfield não dá. E eu vi algumas pessoas falando: ah, mas o Liverpool jogou com as reservas. Isso é verdade em parte. Primeiro, do time titular que inicia o jogo da derrota contra a Atalanta, a gente pode considerar que não tem os titulares Alisson, machucado, Alexander-Arnold, machucado, Robertson entrou no segundo tempo, no intervalo, Szoboszlai entrou no segundo tempo, no intervalo, Salah entrou no segundo tempo, no intervalo. Parêntese, no primeiro tempo, a Atlanta vence por 1-0. Com o segundo, a Atlanta faz mais 2 gols. Então, no todo, os 3 titulares que eram possíveis que o Liverpool utilizasse, ele veio utilizar no segundo tempo. E no todo, metade do time era titular. E ainda assim, a Atalanta foi extremamente superior em nível de eficiência. O Liverpool inicia muito bem a partida. É um jogo que a Atalanta mostra desde o início que ela foi para tentar atacar. Ela não foi só para se defender. Ela foi para oferecer risco ao Liverpool, para atacar em transição e velocidade, principalmente. O Pasalic perde um gol nos primeiros 2 minutos e meio, que o Keller faz uma defesaça. Mas o Liverpool já mostrava o que seria o principal problema do time no jogo, a questão defensiva. O Pasalic aparece livre com 2 minutos e meio. E não seria a primeira vez que a Atalanta teria um jogador livre na área ou na pequena área do Liverpool. E a Atalanta, por mais que mostrasse que foi para oferecer risco, o Liverpool ainda era superior nos primeiros 10 minutos. Mas a Atalanta foi se encontrando no jogo, o Liverpool tinha a maior parte da posse, mas era uma posse que também não gerava tanto risco de gol, e quando gerava, o Liverpool desperdiçava. Foi um time muito displicente, principalmente Darwin Núñez, né? Perde uma oportunidade claríssima no primeiro tempo, ele sai de cara depois do passe, se não me engano, do McAllister, ele sai de cara para o goleiro Musso, o goleiro da Atalanta, e tenta uma cavadinha, bate com a displicência, meio que deixava um ar de que o Liverpool, o principal foco da temporada dele é outro, é a Premier League. E tudo bem, a gente já imaginava que fosse assim, que o Liverpool fosse dar mais importância à Premier, à disputa pela Premier do que a Europa League. Mas a displicência com que jogou, que pareceu o Liverpool jogar, pode custar muito caro. E, em contrapartida, a Atalanta tem na Europa League a sua única chance real de título, já que a Liga Italiana está praticamente nas mãos da Inter e a Atalanta é apenas o sexto colocado. Ademais, o Liverpool foi desperdiçando chances, foi mostrando essa displicência e a Atalanta focada, muito atenta e seguindo nos mínimos detalhes seu modelo de jogo, terminou com menos de 30% de posse de jogo, mas quando tinha, utilizava muito bem e fazia muito bem o que ela foi para fazer. Atacar em velocidade, transição rápida e aproveitar os espaços do Liverpool com a maior qualidade possível, porque poderiam ser poucas oportunidades e deveriam ser muito bem aproveitadas. E o Scamacca aproveita a primeira, fazendo um gol numa jogada que o Zappacosta foi linha de fundo, no latifúndio que era a lateral esquerda do Liverpool, e que foi durante todo o jogo. Tsimikas no primeiro tempo não deu conta do recado, deixou muito espaço, o Zappacosta se criou por ali e forneceu assistência para o Scamacca fazer o primeiro gol. No segundo, quando entram os titulares Salah, Szoboszlai e o Robertson para atuar pelo lado esquerdo, pela lateral esquerda, o Liverpool continuava cedendo muito espaço. E daí surge o segundo gol da Atalanta, um Liverpool que coloca os titulares em campo e que supostamente iria começar a levar a sério o jogo, ainda com 1-0, ainda com o Liverpool completamente capaz de virar em Anfield, como a gente já viu várias vezes, o Liverpool sofreu mais ainda. O Robertson, muito explorando a parte ofensiva, indo para cima e apertar a Atalanta contra o seu próprio campo, mas a Atalanta aproveitava esses espaços. O segundo gol sai também para o lado esquerdo, a Atalanta atacando em velocidade, e aí surge assim, quase que uma metade do campo pro Scamacca aproveitar. O cruzamento, se não me engano, também é do Zappacosta, mas o espaço que o Scamacca tinha para finalizar é absurdo. O Robertson parece que nem está no lance. O Van Dijk vai fazer a cobertura para marcar o cruzamento. E o Konaté e o Joey Gomes, que são dois zagueiros, inclusive o Joey Gomes improvisado ali pela lateral direita, que deveria fornecer ainda mais um aspecto defensivo, já que é um zagueiro de origem, não é o Arnold, eles quase que inexistiam. O Scamacca recebe quase que com a área inteira livre. Ele teria tempo para dominar, para pensar, para bater, mas ele decidiu ser ainda mais audacioso e finalizar de primeira, sem chance para o Keller. 2-0, o Liverpool completamente perdido,
acho que ninguém imaginava, nem o torcedor mais audacioso e ambicioso da Atalanta, um 2-0 já seria demais. Mas viria mais, né? O terceiro gol feito pelo Pasalic, uma jogada também que a defesa do Liverpool quase que inexistente. A bola é recuperada pela Atalanta, numa posse de bola perdida pelos Szoboszlai, muito displicente também, quase que não dando atenção ao jogo ou levando aquilo muito, sabe, sem a atenção necessária para um jogo de eliminatória, de mata-mata. Perde a posse de bola, a Atalanta sai em velocidade, o Scamacca tem tempo para pensar, para decidir, faz o passe à frente, o Pasalic não, quem perde é o Ederson, né? Ex-Corinthians, inclusive, bate, o Keller faz a defesa, mas ela sobra para o Pasalic, que também chega sozinho, quase que Diogo Gomes inexistente, deixando o Pasalic chegar sozinho para finalizar um rebote do goleiro irlandês, e o 3-0 era mais do que justo para o Atalanta, atenta, persistente e dando muito valor ao jogo. Já o Liverpool, displicente, desatento e cedendo muito espaço. Espaço esse que foi fatal. Fatal para deixar a Anfield em silêncio e para tornar a classificação do Atalanta quase que iminente. Porque por mais que a gente saiba que o Liverpool é um time de viradas históricas, um time de muita qualidade, muito capaz, que tem muito talento e que é treinado por um gigante do futebol mundial na história, que é o Jürgen Klopp, a Atalanta, nessa temporada, ela não sofreu mais do que 2 gols em casa em nenhuma partida. O máximo foram 2. Ela até teve goleadas sofridas. Perdeu para o Torino por 3-0 e perdeu para a Inter de Milão por 4-0 pelo campeonato italiano em ambas as partidas. Mas fora, em casa ela não sofreu mais do que 2 gols. É um time sólido, é um time que no campeonato italiano tem 30 jogos e 34 gols sofridos, a quarta melhor defesa do campeonato italiano. É um time que sabe marcar, como mostrou isso no Anfield. É um time muito consistente e competente na mão do Gasperini, como a gente já citou. Para o Liverpool seria difícil fazer 2 gols, que dirá 4. 3 para levar para a prorrogação já seria muito complicado. Que dirá 4 para a classificação? A Atalanta deu valor ao jogo, foi atenta e fez história na noite inacreditável para os torcedores italianos. O Liverpool, se ele queria focar mais na Premier League, eu acho que ele já pode começar a fazer isso desde o final de semana e jogar todas as fichas dele na Premier. Já que era esse o planejamento, ao que parece, agora é a realidade. No geral, vamos ficando por aqui. Comenta aí o que você achou desse jogo histórico para os italianos e trágico para o Anfield e para o Liverpool. Muito obrigado por assistir. Final de semana a gente vai fazer vídeo, vamos estar sempre aparecendo por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Se chegou por aqui agora, se inscreve para a gente ir aumentando nossa família pouco a pouco. Valeu, tamo junto. Tchau.